histórias, chamado Nada é a Nossa Condição, e esses LOPs, conto da aula de hoje, né? Então, o objetivo da pesquisa, que durou 5 anos, contando a graduação, foi entender de que modo essa estrutura patriarcal, que tem origem na Casa Grande, né, Brasil Colônia, que remete a uma origem social portuguesa, de que modo isso está estruturado nesses contos do Guimarães Rosa. Ou seja, de que modo você, olhando para a estrutura do texto, você consegue apreender uma forma social brasileira, né? Essa sociabilidade patriarcal, tá? Então, resumidamente, foi isso que eu estudei, e essa discussão vai ecoar aqui no encontro de hoje, tá? Qual é o movimento desses 4 sábados? A gente vai fazer um percurso que vai começar, na aula de hoje, a mais esquemática e metodológica. Então, como tem muita coisa para fazer, eu fiz uns esquemas, e aí a gente vai entrar a fundo numa metodologia, numa sequência didática, atrelada ao ensino de gramática, tá? E aí a gente vai diluindo isso. As aulas vão ficando menos metodológicas e mais textuais. Até que na última aula, né, campo geral, é só análise e interpretação do texto, né? De modo que empreste a vocês um pouco mais de subsídios teóricos nas aulas de vocês. Tudo bem? Então, elas terão esse caráter diferenciado. O que eu vou apresentar para vocês foi testado, tá? Tudo já foi testado mais de uma vez. Eu vou mostrar, teve aula de gramática, aula de eletiva, aula de literatura, mas tudo já foi testado. E o objetivo é apresentar um leque de possibilidades, né? Eu vou jogar o leque para vocês, e vocês vão usar do jeito que vocês quiserem, se for oportuno, né? Vou apresentar uma sequência didática grande? É grande. Eu faço ela toda? Faço ela toda. Mas você vai falar assim, bom, essa parte é interessante para mim, né? Ou isso não serve para mim, né? Enfim, eu sei que existem dinâmicas e temporalidades muito diferentes nas escolas, né? Eu tenho desde uma dinâmica de uma escola com conteúdo engessado, né? Um conteúdo totalmente atrelado ao vestibular, e escolas pensando em habilidades, etc, etc. Então, enfim, dentro da temporalidade de vocês, vocês usem o que vocês quiserem. Tudo bem? Vou disponibilizar tudo, tá? Meus PowerPoints, tudo será disponibilizado. Então, esse é o nosso percurso e esse é o nosso objetivo. Devo começar contando ou revelando uma mentira, né? No cronograma estavam 4 aulas, mas na verdade são 5. Por quê? A gente vai começar com uma introdução ao Guimarães Rosa. Eu vi aqui que nosso grupo é muito heterogêneo. Tem gente do doutorado, tem gente que está entrando na universidade, gente dos mais diversos cursos. Isso é excelente, né? Gente de várias regiões. Se tem uma coisa boa do ensino remoto, é essa democratização do acesso. Enfim, então, serão 5, né? E hoje a gente vai fazer 2. A gente vai introduzir o Guimarães Rosa, vou tentar introduzir algumas questões que normalmente não são faladas, e a gente entra nos LOPs, tá? Por que é importante, a meu ver, introduzir o Rosa? O Rosa, geralmente, fica relegado à 3ª série do ensino médio. É regra? Não. Mas é a norma. É o que acontece geralmente. E aí você tem escolas que, às vezes, a 3ª série inteira é só revisão, ou metade do ano é revisão, né? Então, é tudo pauleira, corrido, né? Enfiando conteúdo na goela dos alunos. Enfim, essa dinâmica nossa produtivista, muito problemática.
E daí que os autores da terceira série, Drummond, Rosa, Graciliano, que são os mais importantes, tirando o Machado, recebem um tratamento mais rápido, mais ligeiro, né? Você não consegue ficar introduzindo o autor, porque você tem que dar conta da obra. Então, sempre fica algumas fendas, né, na apresentação do Rosa, principalmente por conta do cronograma das escolas, não por culpa do professor, naturalmente. E aí, quando você joga o Rosa para outra série, o aluno não tem o arcabouço para entender a estética modernista. Isso gera um certo ruído, né? Então, fica essa coisa de ou tira de um lado, um cobertor curto, né? Ou você puxa de um lado ou puxa do outro. Enfim, por isso nós vamos introduzir o rosa. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Não? Ok, beleza. Tudo certo. Muito bem. Então, vou apresentar aqui e vou sumir do chat um pouquinho. Alguém grita para mim aí se está vendo o Guimarães Rosa. Sim. Sim. Tá vendo? Sim. Perfeito, obrigado. Só pegar meu celular aqui para controlar o horário. Muito bem. Nosso grande autor, não é? Para muitos, o maior. Outros vão falar que é o Machado. Eu sou suspeito. Fica aí o embate para depois, né? Muito bem. Brevíssima a apresentação da vida desse sujeito excêntrico, que é o Dr. Guimarães Rosa. Nasce em 1908, o ano da morte de Machado de Assis. Naturalmente, que os cosmos transferiram a genialidade do Machado para o Guimarães Rosa, né? Sem dúvida alguma. Muito bem. Em 25 ele entra na faculdade de medicina, né? Será uma atividade difícil para o Rosa. Ele vai se formar médico, né? Sempre foi um aluno genial, estudou na escola do Drummond, já lia em francês com 6 anos de idade. Ele entra na faculdade de medicina e aí ele vai exercer medicina no interior de Minas, né? Eu não sei se vocês sabem, ele é de Codisburgo, mas ele saiu muito cedo de lá. E ele exerce pouco a medicina. Ele fica muito frustrado com o trabalho da medicina no interior do Brasil, né? Então, aquela precariedade, que será tema dos nossos encontros futuros, deixa um sentimento de angústia no Rosa. Ele não consegue resolver os problemas de saúde locais, né? Então, a relação dele com a medicina é uma relação não harmoniosa. Tanto que os contos, a gente vai ver o conto Sarapalha, né, que tem a ver com medicina, de algum modo, é o conto de que o Rosa menos gosta. Talvez um eco aí da sua relação problemática em conseguir dar conta daquela realidade tão miserável. Que aí a gente sabe, ele vai abandonar a medicina e vai virar diplomata e será até o fim da vida. Muito bem, em 36, ele ganha um concurso literário da Academia Brasileira de Letras, com o livro Magma, um livro de poesia, né, cujo o grande jurado era o Guilherme de Almeida. Ele ganha, né, e não fica satisfeito com este livro de poesia. Ele pede, né, para que ninguém publique este livro. Quando ele morre, a família, enfim, uma parte da família, por questões mercadológicas, traz à tona esse livro, né? Hoje em dia dá para comprar, eu não comprei, o autor não queria que comprasse, então eu achei que deveríamos aceitar aí o juízo do autor.
Mas na estante virtual você encontra, por uma pequena fortuna, o Magma, pela editora Nova Fronteira. Então ele começa como poeta, mas depois abandona totalmente, apesar de ter recebido um prêmio. Em 37, ele entra num concurso literário, né, de contos, essa história é famosa, muitos devem conhecer, e ele entra com um livro chamado Cezão, né, com o pseudônimo Viator. Duas coisas já importantes. Cezão é o nome da malária, né, que vai reaparecer em outro conto, e Viator já remete ao caráter fronteiriço, um termo muito usado pela fortuna crítica, do Rosa. Por quê? Ele vai ser um sujeito que vai viajar muito e depois vai ficar responsável pelas divisas, pelas fronteiras na América Latina. Enfim, mas que livro é esse, Cezão? É o Sagarana. É a primeira versão de Sagarana, né? Essa primeira versão tinha 12 contos e alguns contos eram bem maiores. Só para resumir muito essa história, depois vale a pena pesquisar quem não conhece. Ele vai para a final, né? E ele vai perder para um livro chamado Maria Perigosa, do Luiz Jardim. No júri, fazia parte o Graciliano Ramos, né? Que votou contra o Rosa. A história desse júri é muito interessante, vale a pena pesquisar, porque os jurados quase saíram nas vias de fato, quase saíram no tapa para dar o prêmio ao Rosa, mas no fim deram para o Luiz Jardim. O Graciliano Ramos, não conhecendo o Rosa, dá uma dica para esse autor, fala, olha, esse livro está muito saturado, né? Mas tem um potencial gigantesco. Mas precisa de uma paciência bovina para ler esses livros. E ele já intuía na época. Aqui tem o potencial para uma das grandes obras literárias brasileiras. E, de fato, vai surgir depois Grande Sertão Veredas, que o Graciliano Ramos não verá. Enfim, umas anedotas aí sobre Cezão, que dará origem ao Sagarana em 46, né? E aí o Rosa vai diminuir, né? Vai ouvir o Graciliano, diminui alguns contos e tira outros. Vai tirar 3 contos. Em 38, ele vai se mudar para Hamburgo como cônsul adjunto. Ele e a mulher têm um papel muito importante na Segunda Guerra Mundial. Eles vão ajudar os judeus, alguns, a fugirem da Alemanha, né? Então, eles têm esse papel humanista muito importante. Rosa vai ser preso, vai gerar uma crise diplomática. Depois, o governo brasileiro consegue negociar e ele pode voltar. Em 56, sai a grande obra do Rosa, Grande Sertão e Corpo de Baile, duas obras gigantescas em termos de tamanho também, né? Os editores falam que o Rosa deveria ter esperado, né? Porque eram 2 sucessos mercadológicos de uma vez. Então, o certo era esperar, soltar aos poucos. Deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu esqueci de falar algo muito importante. Vamos fazer aqui como o Riobaldo, tá? Um pacto. Se for possível, não vamos falar spoiler de Grande Sertão Veredas. Tudo bem? Porque quem leu sabe, né, do que vem pela frente. E quem não leu não pode ser furtado a esse prazer. Então, vamos segurar os destinos ali. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Muito bom, viu? Beleza. Aí em 62 sai Primeiras Histórias e em 67 Tutameia, né? Ambos foram publicados em revistas, depois foram compilados em livro, né? Ele já havia sido nomeado para a Academia Brasileira de Letras, né? Mas ele tinha, essa história também algumas pessoas já conhecem, mas é interessante contar, ele tinha uma mística, né, de que se ele fosse lá assumir a sua cadeira, ele iria morrer. Então ele temia, né, ele ficou postergando mais de ano a sua
e da Academia Brasileira de Letras. E ele, em 67, resolve ir. Toma posse, faz um discurso histórico, né? Fala lá que fala mais de 13 línguas, domina mais de 13 línguas. 3 dias depois, morre. Né? Provavelmente, por ser um fumante enlouquecido, tinha uma saúde relativamente frágil, mas enfim, um prenúncio de que ele percebeu, de fato, se sucedeu de algum modo. Então, são anedotas aí sobre o Rosa. Beleza. Então, aqui a gente começa, de fato, a entrar nas características dele. As outras obras, estas histórias e Ave Palavra, serão publicadas póstumamente, tá? Por isso que não está na linha temporal ali. Bom, aqui é algo que normalmente não se fala, mas eu acho muito importante. O Rosa, ele vai fazer parte de um contexto global, em que você tem o que um crítico uruguaio chamado Ángel Rama, né, um grande crítico literário, o Antônio Cândido da América Latina, enfim, apesar do Brasil ser América Latina, convencionou como transculturadores. Nós temos alguns transculturadores aqui na América Latina. São esses escritores que estão no chamado boom da literatura da América Latina, né? Coloquei só 3 aqui: Garcia Marques, o Borges e o Juan Rulfo. Tem outros, né? Tem o Miguel Astúrias, o Alejo Carpentier, vários escritores. Mas os principais são esses 3, Garcia Marques, o Borges e o Rulfo, e no topo da pirâmide, o Rosa. Isso vai ser acordado pela crítica da América Latina, né? O Antônio Cândido vai falar disso, e o Ángel Rama também vai falar disso. Muito bem. O que são esses transculturadores? São escritores que nascem, viveram algum período e se desenvolveram intelectualmente na América Latina, numa condição de país pós-colonial e, portanto, subdesenvolvido. Ou seja, são escritores que vão se desenvolver neste continente subdesenvolvido, né? E essa precariedade é decorrente, em parte, da nossa condição colonial. E aí, o que esses escritores vão fazer? Eles vão olhar para as regiões e, por meio da arte mais moderna possível, criar uma nova literatura, criar um novo cânone mundial. Se você pensar bem, a Europa domina até o começo do século XX, né? Você tem o Proust, a Virginia Woolf, o Joyce, depois o cânone está aqui na América Latina. Borges, Rosa e, enfim, Garcia Marques. Bom, então eles nascem, vivem e vão tratar dessa ambiência social. Aí, para especificar um pouco, nós temos aqui que os transculturadores, eles vão funcionar como uma espécie de ponte, né? Eles estão pensando aqui os autores, eles farão a ponte entre uma mitologia local. O que significa mitologia? Aqui no sentido do mito, significam as histórias orais ou escritas, né? E as narrativas sagradas mesmo, né? Religiosas. Então você tem as histórias populares e as narrativas religiosas tidas como verdades. Então, você tem uma mitologia própria da América Latina, que está presa, de algum modo, a uma estrutura mais arcaica, né? Então, narrativas populares, narrativas orais,
se desenvolve em condições sociais menos favoráveis. É o caso do cordel, por exemplo, dos cantadores, etc. Muito bem. Do outro lado, você tem aquilo que é mais desenvolvido do ponto de vista estético, né? Esse mundo letrado cosmopolita, que foi ensejado pelas vanguardas. Então, assim, tudo que há de mais moderno, de rebuscado, de arte, se desenvolve numa urbe, entre aspas, mais civilizada. Né? Então, está nas capitais. Bom, o que vai acontecer? Os transculturadores vão misturar as duas coisas e vão criar um novo espaço. Né? Então, quando a gente fala que ele faz a ponte, ele está criando um terceiro espaço. A gente fala de um entrelugar, um novo espaço discursivo, um novo espaço narrativo, que não é o regional puramente, também não é o rebuscado civilizado. É uma coisa nova. É um espaço narrativo onde um ator, um escritor, extremamente consciente das técnicas narrativas, vai olhar para a matéria regional e vai recuperar essa matéria. Mas não vai recuperar como se fosse um pesquisador, um antropólogo, distante daquilo. Não, ele vai recuperar e vai revitalizar, vai criar algo novo. Então a gente tem um polo arcaico, o polo urbano civilizado, onde circulam as técnicas rebuscadas, e os transculturadores vão criar um terceiro espaço, tá? Um novo espaço discursivo, para usar um termo do Rosa, vão criar a terceira margem discursiva espacial na América Latina. Tudo bem? Essa parte é mais power. Bom, vou continuar. Coisa. Ô, Lucas, posso só fazer uma pergunta? Por favor. Antes disso, então, desses transculturadores que você citou, né, segundo o Angel Rama, não se tinha essa ideia, não se tinha ainda esse elo, essa terceira margem? Boa pergunta. Não, porque aí a maioria dos escritores vem com uma carga de um olhar quase pitoresco para aquela realidade, né? Eles vão ter um distanciamento entre sujeito e objeto. Então, aquela realidade, ela deve ser representada, eu posso ter consciência do atraso dela, né? Mas eu não crio uma forma literária que dê conta daquela realidade. Então, por exemplo, se a gente pensar o próprio regionalismo de 30, eles têm a consciência catastrófica do atraso, né? Mas eles estão presos a uma forma literária burguesa. Tanto que o Graciliano é chamado de neorrealista. Ele vai usar uma forma literária que está atrelada à Europa, que está atrelada aos vencedores, aos exploradores. Ainda que ele faça mil inovações e que a gente ama ele, né? Mas quem vai instaurar uma estética própria da América Latina são eles, os transculturadores. Essa discussão entra no Cândido do Literatura e Subdesenvolvimento. Ali que ele adensa essa questão. E aí, no século XIX, a matéria é toda pitoresca, né? Tudo que é local é exótico. Quem vai amenizar isso é a geração de 30, e quem vai subverter a forma literária é a geração dos transculturadores. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
Perfeito, muito obrigado. Nós. Esse local ponte estaria entre a dominância estrangeira e as vanguardas? Também, né? É o caráter híbrido mesmo. Você vai ter os recursos das vanguardas importados do estrangeiro, né? Para retratar, para criar uma nova forma de retratar o local. Então, vira um discurso híbrido num terceiro espaço que é totalmente novo. Vale muito a pena ler o texto do Cândido sobre literatura de subdesenvolvimento, né? Ou, para quem já leu, vale reler também. Ou os textos do Ángel Rama, que está neste livro aqui, Literatura, Cultura, Sociedade e América Latina. Eu posso escrever depois o nome dele. Boa pergunta, Wilson. Próximo slide é a sua pergunta. Muito bem. Então, vou continuar aqui. Qualquer coisa me gritem. Eles serão chamados de transculturadores pelo Ángel Rama, mas pelo Cândido de superregionalistas. Né? Por quê? Porque não vai só retratar o regional, você vai criar uma nova forma literária para tratar o regional e vai tratar também de questões universais. Então, vamos adensar essa discussão. Esse é o contexto global. Aí o contexto nacional. 22, nós temos a fase heróica do modernismo, né, que tem as suas contradições, a gente sabe, mas que vai importar modelos vanguardistas a fim de criar uma estética autenticamente nacional. Né? Só para lembrar. Então, Mário, Oswald, Tarsila, Anitta e geral. Aí tem a segunda geração modernista, que vai se inclinar mais ao conteúdo, né? A retratar as desigualdades brasileiras, sobretudo nos rincões brasileiros. Né? Então, a gente tem a literatura regional, sobretudo em destaque a literatura do Nordeste, Raquel Graciliano, Zé Lins, e no Sul, o Érico Veríssimo. Dentro dessa regionalista, tem uma vertente que é a engajada, né, cujo expoente é o Jorge Amado. Então, uma literatura muito próxima da proletariada, né, da União Soviética. Então, no Capitães da Areia, ele precisa virar um líder sindical para instaurar uma revolução. Né, essa coisa do herói positivo. Então, em 22, adensamento das formas de representação artística. Em 30, uma preocupação com o conteúdo, né? com as desigualdades brasileiras. Essa é a tendência de longe mais conhecida. Em paralelo, você tem uma outra tendência que começa nessa geração de 30, que é a geração espiritualista. É uma geração chamada também de católica, que está preocupada em discutir o eu, o sujeito, as angústias do sujeito. Não quer falar da região da Paraíba, do Ceará, da seca do Ceará. Não, quer falar dos sofrimentos do eu. Né? Essa é uma vertente muito mais espiritualista, intimista, né? Quem é o grande escritor aqui? Cornélio Pena. É a geração que vai tomar uma forma única com a Clarice Lispector. Né? Então, essa tendência aí ao monólogo interior, ao fluxo de consciência, etc. Então, você tem, na geração de 30,
aquele que se preocupa com o social e aquele que se preocupa com o eu subjetivo, né? Não se bicavam muito, né? Havia umas rusgas ali de um projeto literário. Quem é o Rosa aqui? O Rosa é a síntese de tudo isso. Ele vai recuperar um pouco de tudo. Então, ele vai recuperar técnicas modernistas. Tanto que existem muitos trabalhos que compara o Rosa ao Mário de Andrade. Mas ele vai falar do sertão de Minas e com abundância. Mas esse sertão de Minas não é pitoresco. Ele está ali para falar do quê? De questões do homem, do sujeito, questões espirituais, universais. Então é para falar dos jagunços se matando lá no sertão de Minas, para discutir se Deus existe ou Deus não existe, o que é o bem, o que é o mal, né? Se o diabo existe ou não. Então, o Rosa é a síntese das duas gerações modernistas, né? Será chamado ora de transculturador, ora de superregionalista. Beleza. Então, o global, o nacional. Alguns temas caros ao Rosa, né? A realidade sertaneja é a sua matéria-prima, né? A sua matéria poética. Então, tudo parte da realidade sertaneja, a qual ele vivenciou de maneira imersa e distante. Porque sua condição social era favorável, mas ele esteve ali, seja como médico, ou viajando com os vaqueiros, etc. Então, a sua matéria-prima é a realidade sertaneja. O pitoresco, como eu disse, ele é um mero acessório. Não é o que está em primeiro plano, como um regionalismo do século XIX, ou até um regionalismo do José Lins do Rego. Aqui, ele é só um acessório para você discutir questões universais. Sempre essa é a tônica do Rosa. Você consegue tirar o universal do local e o local do universal. São duas coisas que estão misturadas impreterivelmente no Rosa. Jaguncismo, né? Jaguncismo tem aos montes, né? A temática da violência, ela é quase que uma célula motriz das dinâmicas dos personagens. Então tem essa frase que eu gosto muito, que está lá em Grande Sertão Veredas, mas será usada em outros contextos do Rosa: Deus mesmo, quando vier, que venha armado. Então já tem uma referência, uma insinuação universal a Deus e a violência local. Bom, qual é o chão social que serve de pano de fundo? O jaguncismo e o sistema patriarcal, né? O que se entende como patriarcado aqui no Rosa? É o sistema Casagrande. É a Casagrande pautada no trabalho escravizado? Não. No entanto, a estrutura do trabalho escravo com a Casagrande regendo tudo, ela faz parte aqui como um eco, como uma consequência. O que fica do período pós-abolição? Ficam várias práticas, né? Porque a gente sabe aqui, tudo se moderniza de maneira conservadora. Então, o sistema de agregados, que era um sistema do favor no período escravocrata, se mantém. A cordialidade, de que fala Sérgio Buarque, que mistura público e privado, se mantém, entre outros elementos. Tá? Então, o sistema Casagrande colonial, ele toma outra forma, mas se conserva aqui e serve como o nosso pano de fundo. A religião é muito importante para o Rosa, né? Quando perguntam para ele
se as questões sociais, ou, enfim, partidárias, para ele, que são importantes ou não, ele fala, para mim o que importa é saber se Deus existe ou Deus não existe. Né? Então, a religião é importante para o autor e ela está formalizada em vários enredos, né? Seja para fechar o corpo de um sujeito em Sagarana, seja para fazer um pacto, seja para pedir perdão, etc. E pecuária extensiva. Se tem uma coisa que predomina no rosa, é boi. Tudo é boi. Né? Tudo é boiada, o nome dos personagens remete às vezes a boi, você faz uma hierarquia, então o chefe, o Hermógenes vai se aproximar do touro, né? Os outros vão se aproximar do boi. Então, o boi, ele é o paradigma e o modelo para muitas coisas no rosa, desde a vaca que foge no Primeiras Histórias até comparar a virilidade dos personagens. Tá? Tudo é boi aqui. Mesmo quando o boi não aparece, é boi. Lucas, posso fazer outra pergunta? Por favor. Aqui ainda sobre o patriarcado, o sistema Casa Grande, eu já ouvi algumas questões do Rosa, sobre o Rosa, né? Aqui até tinha uma visão reacionária em algum sentido e tal. Quando você colocou Casa Grande ali, eu acho que inevitavelmente nos reporta ao Gilberto Freire, né? E o Gilberto Freire, ele tem essa pegada de conciliatória, né? De que a relação Casa Grande e Senzala era uma relação harmônica em que o senhor, a relação do senhor e a escrava era uma relação de consentimento, né? Que para a gente agora tudo indica que é completamente uma visão completamente do lado do senhor, que era a visão do Gilberto Freire, que é o senhor do Nordeste, né? Como que isso se dá parecido em alguns momentos no Rosa? Talvez seja por isso que tenha esse eco. Excelente questão. Eu vou duas partes, vou dividir a resposta em duas partes. Primeiro, o Gilberto Freire, de fato, ecoa aqui muito. E o Gilberto Freire tem esses problemas que você falou de atenuar essas contradições brasileiras, né? Tanto que até vão comparar ele com o tropicalismo às vezes, né? De que o Gilberto Freire e Caetano formariam um par em tempos distintos, em que se festeja a contradição violenta brasileira. Isso é uma outra polêmica. O Gilberto Freire tem essas limitações, certamente. Ao mesmo tempo, para a época, ele é uma antítese do Oliveira Viana, que era muito mais reacionário. Então, na época de produção, o Gilberto Freire, ele é, vamos dizer, um conservador contra um reacionário. Então, ele tinha algo mais à frente do seu tempo. A nossa visão crítica de hoje nota essa abundância de problemas. Então, a gente tem que fazer esse movimento de problematizar. Tem um artigo do Jaime, o Jaime da Letras mesmo, né, o Jaime Ginsburg, que fala da temporalidade do Gilberto Freire. Bem interessante. E aí, tem esse eco conservador. Ou é reacionário ou é conservador, né, na historiografia brasileira. Isso aparece, sim, no Rosa. Então, quando ele vai falar, por exemplo, do malandro mulato, ele está alinhado a uma visão parcialmente racista do malandro mulato, né? De que ele nasce com um caráter mais vil pela sua condição genética. Quem defende isso é o Luiz Roncari, né? O que eu defendo em outros momentos? No Rosa, tudo é ambíguo. Então, se por um lado ele vai endossar uma visão conservadora da estrutura social, por outro,
a narrativa vai tentar resistir a essa lógica também. Então, ele vai criar narrativas em que ele vai endossar uma visão preconceituosa. Ao mesmo tempo, vai ridicularizar isso. Então, é ambíguo. Então, há, de fato, um endosso, mas há resistência ao mesmo tempo. Beleza? O Roncari fala disso naquele livro rosa dele, o Amor em Grande Sertão e Outros Temas. Deixa eu ver aqui. Wilson, isso, exatamente. As vanguardas são importadas e ressignificadas aqui. Aí entra o que você fala. Seria a releitura? É a releitura. Né? A contradição está em você importar algo tentando fazer algo que é puramente nacional. Mas, de fato, é importado e é, enfim, ressignificado com o nosso tema, com os nossas cores e nossa matéria poética. Tem contradição, né? Acaba tendo originalidade. Aí, não sei, é uma polêmica do nosso modernismo. Nosso modernismo é a festa da polêmica, né? Enfim, essa é uma, né? A gente pode questionar a originalidade. Pode questionar se originalidade é um critério para ajuizar a qualidade artística. Porque a originalidade ela é valorizada no século XIX, na sociedade burguesa romântica. Mas antes, originalidade não era qualidade, né? No barroco, você não precisa ser original. Então, a originalidade não necessariamente está atrelada à qualidade. Se você imitou e fez algo genial, enfim, estou mais problematizando do que dando uma resposta única, tá? Vou voltar. Voltar, depois eu volto para o chat, prometo. Então, essa é a estrutura social, pano de fundo. Aí tem uma coisa aqui interessante, né? Quando a gente olha essa estrutura social, né, uma casa grande, defendida por jagunços que são regidos por uma nobreza, né? Existe um ar de nobreza, existe uma honra que não pode ser cerceada, né? Agregados, né? Às vezes a própria estrutura física da fazenda, e essa linguagem, eu coloquei entre aspas, tá? Arcaica, né? Que vai resgatar um modo de falar que não é o mesmo do espaço urbano. Isso tudo se aproxima de um clã feudal. Então, aqui, quando a gente olha, parece que os latifúndios brasileiros, que estão como pano de fundo, parece um sistema feudal reconfigurado para um chão brasileiro. Né? Isso tem uma dimensão histórica e artística. Para a historiografia brasileira, o Brasil nunca teve uma reconfiguração do feudalismo. Né? O Oliveira Viana defende que sim, depois outros autores vão falar que não. Né? O Raimundo Faoro, sobretudo. Então, e já é consensual. O Brasil, socialmente, não é, nesse contexto, uma reconfiguração feudal, embora se aproxime. É outra coisa, é o estamento burocrático português. No entanto,
para o imaginário popular, isso se aproxima muito da estrutura feudal. Então, você tem no sertão uma grande difusão de histórias de cavalarias. Isso é uma coisa louca, porque ninguém sabe por que algumas histórias tomaram tanta força. E ela vai se difundir no cordel e nas narrativas orais. Então, por exemplo, as histórias dos 12 pares da França, né, do rei Arthur, essas histórias dominam esse sertão brasileiro, né, uma história de fundo medieval. Então, tem um imaginário popular que cultiva a ideia da cavalaria do medievo. Alinhado a isso, você tem que a estrutura social brasileira se aproxima de um clã feudal, né? Muito bem, o que o Rosa vai fazer? O Rosa vai misturar essas duas coisas. Ele vai criar os seus personagens se aproximando desse imaginário popular que valoriza a cultura medieval. Então, os jagunços de Grande Sertão Veredas têm a sua nobreza, né? A estrutura social se aproxima do feudal, e a linguagem é mais arcaica, por isso remeteria a um passado arcaico. Tem outras coisas do clã feudal, né? O clã feudal, ele se caracteriza por uma certa dívida moral. Então eu vou defender o meu patrão ou o meu rei, porque ele me dá lugar para viver, me dá terra. Isso aparece no Tortarado, né? Você tem um choque de gerações, né? A geração do pai ali é uma geração que sente uma certa dívida moral, né, com o dono da fazenda. Os filhos não, os filhos que são mais esclarecidos vão questionar aquela lógica. Então, o espírito de clã tem essa coisa da dívida moral. Beleza. Por que isso nos interessa? Porque tem uma coisa no Rosa que é importante, a relação entre história e história, né? O Rosa vai reivindicar o valor da história, né? Termo que ele não cria, mas vai revitalizar. O que é história para o Rosa? É tudo aquilo que poderia ter sido, né? Ao mesmo tempo, ele vai recriar a história brasileira. Então, ele não está preocupado em retratar os processos históricos nacionais, embora hajam trabalhos de fôlego que mostrem isso. Então, ele pega a história brasileira, empírica, e vai fazer assim, que isso poderia ter sido? Né? E ele vai criar um outro registro, que é o da história, com E. Tudo bem? Então, isso gera essa mistureba aqui, né? A estrutura brasileira aproxima do feudalismo, mas não é bem, mas o imaginário popular cultiva essa ideia, o Rosa pega tudo isso e fala, o que isso poderia ter sido? Né? E cria as suas narrativas. Então, sempre para o Rosa o que importa é o que poderia ter sido e não o que foi. E aí cria esse ambiente quase medieval no sertão. Muitos estudos sobre os traços medievais, né? O Joca Ramiro, por exemplo, ele é pintado como um par da França, né? Cavalo branco, solene, elevado, entre outros. Cavaleiros andantes, né? Tem muito estudo sobre isso. Bom, aí a parte mais interessante, talvez, deixa eu controlar o horário aqui, a parte da linguagem. Linguagem do Rosa absolutamente lírica, né? Mesmo que você pegue um enredo mais épico, como o Grande Sertão, que é o maior de todos. Mas todos são muito líricos. E você vai usar vários recursos da lírica mesmo, né? Será uma prosa poética muito rebuscada, diferente da prosa poética, totalmente diferente da prosa poética do Alencar, por exemplo. Aí a gente começa a desmistificar algumas coisas.
o Rosa não cria uma língua nova. Tá? Isso é muito difundido, né? É difícil ler o Rosa porque ele está falando outro idioma. Não. Também tem uma coisa, eu vou começar as polêmicas, né? De que fizeram já reportagem sobre isso, que o pessoal do interior de Minas, de Codisburgo, consegue ler facilmente o Rosa, porque seria entre aspas, a língua deles. Também não é verdade, né? Porque ele vai criar uma terceira via, né? Senão ele não seria um transculturador, não seria um super regionalista. Bom, se ele não vai criar uma nova língua, ele vai fazer o quê? Ele vai explorar as potencialidades da língua. Dominava muito a língua, né? A linguagem em geral. Alguns recursos que ele faz para potencializar a língua. Sempre misturando. Então, ele vai misturar, por exemplo, termos mais arcaicos, ou seja, em desuso no espaço urbano, mas usados ainda no espaço sertanejo, termos inventados por ele, né? Então ele vai pegar aquilo que não é mais usado e aquilo que é novo, né? Que é moderno, que é cosmopolita. Aquilo que é mais coloquial com o que é extremamente erudito, o oral, o escrito. Enfim, várias misturas para criar algo único, mas que não é uma nova língua. Mundo Misturado é um ensaio do Davi Arrigucci, um ensaio primoroso. Ele é um pouco difícil de achar, mas ele está na versão da Companhia das Letras, né? A nova versão do Grande Sertão, a companhia colocou ele lá. Mas na internet dá para achar também, né? Mundo Misturado. O Davi Arrigucci vai mostrar, entre outras coisas, o que está misturado aí no Rosa. Aí entra o cerne, aqui sim, o núcleo da questão, né? Ele não cria, né, uma nova língua, mas ele vai criar algo para você entender. O Rosa quer que você entenda o livro dele, né? Quer que você leia com calma, não é para você devorar o livro, é para você ruminar esse livro aos poucos. E ele fala, bom, leia com calma, que você vai entender, porque ele foi feito para você entender. Ele está revitalizando a língua. Como que ele faz? Reduzir ao sentido original, poético, apelando para a consciência etimológica do leitor. Algumas discussões que vale a pena resgatar. Toda palavra nasce poética, com sentido, né? Um sentido poético. A gente vai usando essa palavra e o seu sentido vai se desgastando conforme o tempo. Então, o Rosa, ele quer recuperar o grau zero da linguagem, né? Ele quer o seu sentido original. Poético é de poesis, criação, né? Quando a palavra é criada. Como que ele faz? Ele vai apelar para o que você já conhece, a origem da palavra que você já conhece. Por exemplo, sozinhozinho. Todo mundo entende que é um sujeito muito sozinho. Por quê? Você sabe a origem ou o sentido originário da palavra sozinho. Solidão. Muito bem. Como que ele fez a revitalização? Ele pensou, ora, a palavra sozinho se desgastou tanto que não dá mais a dimensão da solidão. Na sua origem, ela se referia à solidão de fato. O uso desgastado perdeu o seu efeito. Então, eu vou acrescentar aqui, neste caso, um sufixo, né? E vou potencializar, vou resgatar o sentido original do sozinho, da solidão. Prostitutriz. Você sabe o que é prostituta, você sabe o que é meretriz. Você faz associação, está na sua consciência etimológica. Então, sempre
as palavras que são criadas pelo Rosa, elas partem do conhecimento do leitor. Ao menos é isso que ele, enfim, imaginava. Já falo disso. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Bastante coisa aqui, hein? Então, cá. Sim, sim. Também tem essa dimensão de imperatriz, sim, né? Porque é uma super prostituta, em tese, que dominava as outras ali. Mas esse é um movimento. Meu tio e o Auretê. Esse conto é muito louco. Sim, esse do meu tio tem uma análise muito boa do Haroldo de Campos, né? O Haroldo vai falar que o Rosa conseguiu inverter aí a relação entre forma e conteúdo, né? O que estaria em primeiro plano é o trabalho, a inovação linguística, e o conteúdo estaria no segundo plano, né? É um conto muito interessante, é um conto para a gente pensar o Brasil de hoje, né? As queimadas no Pantanal, e tem o texto do Haroldo. E é um conto muito difícil. O que você chama de clã feudal não estaria mais ligado à nossa formação escravocrata? Absolutamente ligado. Absolutamente ligado. Se ganha essa estrutura, é porque está ancorada no trabalho no braço escravizado. Eu não coloquei link de frequência ainda, tá? Eu vou fazer um docs para vocês colocarem a chamada. Aí eu coloco na próxima aula, tá bom? Wilson aqui, pós-estruturalismo, arte pela arte, isso aí. Aí, enfim, eu também não. Eu estou mais para problematizar do que para dar uma solução sobre a questão da originalidade. New Christmas, né? O Cândido fala bastante dele. Sim, acho que tem essa habilidade descritiva, sim. Bom, vou continuar, senão vai apertar aqui, depois a gente troca mais ideia. Vou colocar um trecho aqui do Burrinho Pedrez, né? Alguém, por favor, se habilitaria a lê-lo, apesar de não ser tão fácil? Eu posso ler, Lucas. Obrigado, Marcelo. Então eu vou compartilhar, fechar meu áudio e aí quando você quiser, fique à vontade. Tá bom. E boi lá. Boi. Tou. As ancas balançam e as vagas de dorsos, das vacas e touros, batendo com as caudas, mugindo no meio na massa embolada, com atritos de couros, estralos de guampas, estrondos e baques e o berro queixoso do gado junqueira, de chifres imensos com muita tristeza, saudade dos campos, querência dos pastos de lá do sertão. Um boi preto, um boi pintado, cada um tem sua cor, cada coração um jeito de mostrar o seu amor. Boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando. Dança doido, dá de douro, dá de dentro, dá direito. Vai, vem, volta, vem na vara, vai, não volta, vai varando. Todo passarinho do mato tem seu pio diferente. Cantiga de amor doído, não carece ter rompante. Muito
Se o meu áudio está aberto? Tá. Muitíssimo obrigado, hein? Bela leitura. Exatamente esse é o ritmo, né? Perfeito. Boa entonação. Esse é um trecho que vale a pena mostrar para os alunos, né? Burrinho Pedrece. Esse conto que abre Sagarana, que assusta pelo seu tamanho. Eu até recomendo não começar a ler Sagarana por ele. Mas é interessante que, assim, o pessoal fala, é difícil de entender. É difícil, mas você não precisa entender tudo. Por quê? Porque nem tudo foi feito para ser entendido. Este é um trecho que não é para você entender. Esse é um trecho que é pura música. É absolutamente musical. Né? Você tem aí o trotar dos cavalos acompanhando a boiada, né? Esse trotar que é aprendido no ritmo, que foi muito bem lido aqui, e esse ritmo está metrificado. Se você contar aqui, todo esse trecho, eu fiz só alguns para vocês olharem, ele está em redondilha menor. É uma prosa? É uma prosa. Mas ele está dividido em redondilhas menores, o que confere esse ritmo do galope. Então eu tenho um trecho em redondilha menor, depois vem uma quadra, que já é a reprodução de uma canção local. Depois eu tenho versos trissílabos, né? Aqui são todos em 3 sílabas poéticas, aqui 5, aqui 3. Esse trecho recheado de aliterações, eu destaquei só o D, mas tem o B, tem o V também, né? E depois mais uma quadra. Ou seja, o Rosa mobiliza vários recursos para conferir musicalidade nesse tropel que acompanha a boiada. O que você precisa entender aqui? Não precisa entender nada. Você só precisa apreender o ritmo, a musicalidade do texto. Né? Aqui é a festa da musicalidade. 2 recursos, 2 métricas, aliteração, quadras, né? A musicalidade na voz do personagem, depois a transposição do canto de outros personagens. Então, é algo que vale a pena, né? Chamar a atenção para o Rosa. Muito bem. Alguém falar? Quer falar? Pode falar. Lucas, posso só comentar aqui rapidinho, você só volta lá. Todo esse ritmo, né, essa musicalidade, essa oralidade, está diretamente ligado à música, como você falou, e a nossa sensibilidade, a nossa sensação, por exemplo, quando a gente ouve uma música, né? Quem, por exemplo, já não ouviu uma música e fala, não, essa música eu não aproveitei ela o suficiente, eu vou voltar. E aí você sente, então é uma questão sensível mesmo, né? Perfeito, perfeito. No fim, a gente tem que ir contra o capitalismo, né? O capitalismo manda a gente acelerar, ser produtivista. Se a gente vai na contramão, né, vai ruminar o texto, você vai apreciar o texto, vai apreciar a canção de que o Leonis fala. Muito bem, perfeita colocação, meu caro. Lucas, E isso é um bom exemplo para dar para o aluno, né? Falar, você, no Rosa, você tem pressa, mas na música, às vezes, você volta para ver o que você sentiu. Pode falar, desculpa. Lucas, sou a Luísio, participando do Fala. curso, gostando bastante, parabéns pelo curso, primeiramente. Opa. Eu gostei da associação que você fez lá do clã feudal, e com esse trecho eu consegui associar também a um pouco do trovadorismo, não sei se encaixa nisso, né? Então, ou seja, esse clã feudal, né, que você colocou, a nobreza, a linguagem arcaica, a estrutura social, misturada com essa questão também da musicalidade do Rosa, eu remeti, não sei se faz sentido, ao trovadorismo, né? Essa quebra também, né? E talvez essas redondilhas que ele utiliza aí, eu consegui fazer muita essa associação. Faz sentido trazer isso na análise? Com certeza faz, né? O Rosa vai se apropriar das narrativas e formas medievais, né? As liras trovadorescas, por exemplo, e isso se articula ao próprio padrão de amor, né, no trovadorismo. Então você tem, de um lado, jagunços que vão abusar das mulheres,
Mas existe, ao mesmo tempo, uma certa nobreza naquela mulher idealizada e que você está quase submisso, quase uma cantiga de amor. Né? Então, existe a reapropriação, perfeito, na estrutura e no conteúdo, mas é sempre uma reapropriação ressignificada. Boa colocação, meu caro. Mais alguém quer comentar alguma coisa? O Tom Jobim faz uma análise muito louca do Grande Sertão, vale a pena pesquisar. Fala que aquilo é uma música gigante. Se ele falou, deve ser, né? Bom, para finalizar essa etapa, está dando bastante pano para manga. Então, a musicalidade do burrinho pedrez, né? Esse burrinho tão inteligente. Para finalizar, nós temos aqui uma foto do Rosa viajando com os vaqueiros, as ilustrações do Poti, esse infinito que quem sabe, sabe onde ele aparece. Quem não sabe vai saber certamente no momento certo. Senão é spoiler. Sertão é uma região física e metafísica construindo na linguagem. Ou seja, o Sertão do Rosa, aqui existe uma briga entre a crítica literária e os geógrafos. O Sertão do Rosa não existe, né? Ele foi inventado nesse processo de ressignificação da linguagem. Ao mesmo tempo, se é o local, o regional que está sendo criado, eu falei, o local ele está articulado ao universal. Então, se a região está inventada na linguagem, o que é transcendental também. Tá? Então, tem muita viagem, né, do interior, eu também gostaria de fazer, e vou fazer algum dia, né, para conhecer as terras do que o Rosa se inspirou, né. Isso vale, mas não é o percurso dos jagunços, porque o Rosa está recriando uma espacialidade que só existe na linguagem. Tá bom? Tinha um geógrafo que falava para o Antônio Cândido, vem aqui no meu departamento que eu vou provar para você que existe. Aí o Cândido falava, não adianta, que não existe. Enfim, aí ficava essa polêmica. Sei que tem vários geógrafos assistindo aqui também, tá? Enfim, a gente trabalha junto, mas que há polêmicas, há polêmicas. Como que você finaliza essa introdução para os alunos? Fala para ele. Bom, esse é o nome de um personagem, não é? O que significa esse nome? Que você canta a bola para ele. O Rosa faz a linguagem para você entender. Aí você fala, o que significa o nome desse cara? O pessoal fica maluco. Esse começo aí é o eu do francês ou não? Ou será? Que seria o eu, né? O eu e o chego seria o moi e não moi? Exatamente. Nossa, esse it é o quê? É alemão? Porra. Alemão. E o ego. Leônidas, leia para mim o nome do cara aí traduzido. Pô, não sei. Seria tudo eu, então, um francês, inglês, alemão e o que? Latim? Isso. Eu. Esse é o nome do personagem. Né? Foi feito para você entender. Você sabe que moi, né, francês, esse me pode ser o me do inglês, o me do português, o mesmo me do latim, it, alemão, ego, latim. Eu. Esse é o nome do personagem. Tá? Então foi feito para você entender. Quem é esse personagem? Ele aparece no Cara de Bronze. É um personagem instruído que faz uma viagem com os vaqueiros. De algum modo, é o Rosa. O Rosa está falando, sou eu. Eu que ando com os vaqueiros.
Então, o Rosa vai criando esses duplos dele. Não chega a ser um alter ego, mas sempre tem um eco do autor aí, né? Famigerado, um doutor que tenta explicar o que é famigerado. O Riobaldo conversa com quem? Com um doutor. O senhor releve, isso é o sertão. O senhor ri certas risadas, Riobaldo disse. Então, essa figura instruída da cidade, a todo momento, reaparece no Rosa. Personagens viajantes que falam muitas línguas, isso mesmo, né? Sabrina está com a mão levantada. Sabrina, por favor, pode falar. Tem 2 Lucas aí, mas são... Sabrina. Bom, qualquer coisa me grita. Negócio seguinte, rendeu essa discussão, acho que podemos fazer uma pausa já para entrar no Lopes. Pode ser, gente? Então vamos fazer uns 15 minutinhos, a gente volta 11h10, beleza? Não atrasa, hein? Até breve. Podem ficar na reunião, não precisa sair, só fecha aí a câmera.